de domingo. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito aos nossos corações. Por isso, abra o seu coração, né? Seja aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações, né? Queria orar pela vida mais dela. Tem suas mãos mais uma vez. Pai, nós mais uma vez, Pai, te agradecemos, glorificamos o teu santo nome, Pai, porque sabemos que foi o Senhor que preparou essa noite. Por isso, Pai, usa, Pai, a vida da tua filha com autoridade, Pai. Cada palavra, Pai, que sai da boca dela venha direto, Pai, do teu coração. Nós abrimos, Pai, a nossa vida para aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai, essa noite. Fica à vontade, Espírito Santo, no nosso meio, Pai. Nós abençoamos a tua filha e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém. Meu sonho. Ô Andréia, quero filmar. Tá? Ele passou. Eu já levei alguns anos. Mas no Vale de Vaga, este ministério começou em 2011, final de 2011. E eu vou convidar vocês a atravessar um pouquinho dele comigo hoje. Mas desde quando eu comecei a pregar, eu e meu esposo, e as pessoas que o Senhor queria notar para estar junto conosco, nós temos ido a muitos lugares. E nós escolhemos aonde nós vamos. O Senhor nos leva. Nós não recebemos ofertas, nós não cobramos nada. É pela graça, de graça, por graça. E nós temos sofrido muito, confesso a vocês. Eu estou bem cansada. Tem só 3 anos que a gente está nesse ministério, pregando o Evangelho neste vale sombrio, que é o meu. Mas já confesso que estou bem cansada. Cansada de ver um Evangelho diluído, um Evangelho canceroso, um Evangelho que não é de Cristo Jesus. Um Evangelho fajuto, falso, que tem enchido igrejas, tem abarrotado igrejas. Evangelho que tem gerado fé falsa, discípulos falsos, que tem mandado a passos largos muitas almas para o inferno. É impossível falar de céu sem falar do inferno. E este evangelho que eu tenho lutado contra ele. E é nessa contramão que o Senhor me colocou, confiando a mim e meu esposo um ministério tão difícil, uma missão tão difícil de cumprir. E de tantas igrejas que vamos, 99% nós entramos pela primeira vez, sem conhecer pastor, sem conhecer o sistema da igreja. E para isso o Senhor tratou muito conosco, nos despiu de todo conceito e preconceito, porque estaríamos em muitos lugares diferentes, denominações diferentes, doutrinas diferentes, usos e costumes diferentes. Mas o pior câncer que eu tenho visto hoje na igreja, a igreja está cancerosa. E de tantos lugares que nós temos visto, uma oração secreta eu sempre fiz ao Senhor. Eu não conhecia o Bola de Neve, nunca tinha entrado aqui. Já é a terceira, hoje é a 4ª vez. Antes de Linho e Luana vindo para cá, nós não conhecíamos. Mas todas as igrejas que eu fui, uma oração secreta eu fazia ao Senhor.
Senhor sabia. Eu confesso a vocês agora que eu pedi ao Senhor está sendo bruto. Eu queria muito pregar aqui. Eu desejo muito pregar aqui. Por quê? Porque sem conhecer a igreja, eu comecei a ver os frutos do Evangelho verdadeiro. Eu comecei a ver os frutos de uma fé verdadeira que estava sendo pregada na igreja. Quantas vezes, pastor Cristiano, pastora Tamara, eu defendi o bola? Aquela igreja de doido. Aquela igreja que ninguém convertido, não. Aquela igreja que o pessoal vai lá para brincar. Aquilo é uma boate. Ô, gente, eu nunca defendi tanto uma igreja como defendi essa. Sem conhecer. Sabe o que eu conhecia dela? Os frutos. Conversões sinceras. Conversões verdadeiras. É difícil entender o que é conversão. Coisa difícil de entender o que é regeneração. O que é nascer de novo. E só o Evangelho verdadeiro pode fazer isso. Só a palavra verdadeira que sai da boca de Deus tem poder para fazer isso. E foi isso que eu vi. Foi isso que eu comentei. E a primeira vez que eu entrei aqui, eu pude constatar não só uma palavra genuína, não só o Evangelho verdadeiro, mas um louvor também cristocêntrico, onde o homem não é o centro dele, onde o homem não reivindica nada de Deus. Um louvor que adora, um louvor que exalta, um louvor que dá a Deus toda a honra e toda a glória. Eu não estou exaltando a igreja. Não sei se o Bola de Neve em outros lugares é assim. Aqui está sendo assim porque há um Evangelho sendo pregado aqui. Eu não defendo igreja nenhuma. Na verdade, o projeto do Vale de Vaca não está vinculado a nenhuma igreja. Ninguém sabe nem de que igreja eu sou. Porque não está vinculado à igreja, à instituição, a nada. Ao reino de Deus. É dele. É para ele. E é por ele. A igreja ela faliu, vamos dizer assim. A igreja em decadência total. Porque ela se tornou uma instituição. A instituição é um sistema que aprisiona. Ou ela te prende pela culpa, ou pelo medo, ou pela ganância. E não consegue pregar o Evangelho verdadeiro porque a igreja, a instituição, não a igreja de Cristo Jesus. Eu vejo isso aqui como uma comunidade, uma corporação, onde pessoas precisam se reunir para adorar a Deus e precisamos estar juntos no princípio bíblico e sagrado do Senhor. Precisamos carregar as cargas uns dos outros, mas quando a igreja vira instituição, a instituição se torna maior que o reino de Deus. Aí ela se torna cara. Aí precisa pregar o Evangelho que não é na Bíblia. Uma praga de um Evangelho de teologia de prosperidade, de sucesso, de cura. E isso atrai. Isso atrai. Essa igreja possa crescer simplesmente pelo Evangelho. Ela possa continuar dando seus frutos pelo Evangelho. Somente pela palavra. E vocês que estão chegando aqui, estejam sendo atraídos somente pela palavra. Porque se for por outro motivo, vocês não vão ficar. Pelo pouco que eu conheço. Convido vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor. 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, verso 4, capítulo 4. Somente o verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Pai, porque Tu estás aqui. Que possamos aqui agora, Senhor, ouvir a Tua voz. Me organiza, Senhor, naquilo que eu preciso falar, naquilo que for necessário. Usa a minha vida, Senhor. Não retire a Tua graça de mim, ó Pai. Sem ela a gente não é nada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é um texto que me mudou. É uma palavra que falou muito comigo uma vez. Eu conheci o Senhor Jesus aos 10 anos de idade. E eu me apaixonei por Ele. Aos 12 anos eu batizei nas águas. Fui batizado no Espírito Santo quando me converti. E tive o chamado para ser missionária aos 12 anos. Eu hospedava missionários na minha casa. Eu era uma menina de 12 anos, mas muito madura para a idade. E muito apaixonada por Cristo. Com 13 anos, eu me distraí com força. Fui para o mundão. Me apaixonei com o mundo também. E nessa distração eu sofri muito. Porque eu havia descoberto uma fonte de alegria, de paz verdadeira, que onde eu frequentava, onde eu ia, eu não tinha, eu não alcançava. Os meus amigos estavam felizes, mas eu não. Nós dançávamos até 6 horas da manhã, e eles felizes, e eu com aquela alegria de momento, mas o tempo todo com saudades de Jesus. Eu perdi a minha identidade quando. Na adolescência eu tive crise existencial por perda dessa identidade. Foi muito difícil para mim, porque eu entendi o meu chamado. Eu tinha uma marca dele na minha vida. Mas uma coisa interessante, eu nunca saí da igreja. Eu falo que a maior igreja hoje são de desviados. Eles estão dentro da igreja. Não precisa sair da igreja. O inimigo da tua alma não precisa te tirar da igreja. Ele faz uma lambança na tua vida até dentro da igreja. Quando nós chegávamos de madrugada em casa, minha mãe achava que eu estava dormindo na casa da minha prima. Mas de adolescente, os pais que são de adolescente, fiquem espertos. Minhas filhas pegam comigo. Eu trabalho com adolescentes há muito tempo. Quando eu chego domingo na classe dominical para dar aula para eles, eu pergunto assim: todo mundo dormiu em casa? Todo mundo passou a noite em casa aqui? Por quê, gente? Quando dava 6 da manhã nós chegávamos. Quando dava 8 horas da manhã, eu estava lá na escola dominical. Meus pais ficavam todos felizes. Eles não sabiam por onde eu andava. Passava um tempo, eu voltava para o Senhor, dentro da igreja. Eu voltava para os pés dele, arrebentada, moída. E prometia que nunca mais ia fazer isso, que nunca mais ia me distrair. Passava um tempinho e estava eu lá de novo. Não conseguia ficar sem as músicas que eu gostava. Não conseguia ficar sem aquela balada. Não conseguia ficar sem. Aos 16 anos de idade, eu falei para o Senhor que nunca mais. E firmei os meus passos. E o Senhor confirmou meu chamado para missões num país da Europa chamado Albânia. Um lugar muito pobre. Só que dessa vez eu me distraí, mas me distraí feio. Eu conheci um rapaz que não nutria da mesma fé que eu. E começamos a namorar. Eu pensei assim: depois eu levo ele para a igreja. Não tem problema nenhum. Um rapaz muito
estava com 17 anos de idade. Eu engravidei. A pessoa cara assim, puxa vida. Vocês não têm noção que ele é uma mãe de 17 anos de idade. Nós casamos. Eu me assustei muito. Ele não. Ele ficou muito feliz com essa notícia. Eu fiquei com vergonha dos meus pais. Vergonha do Evangelho. Vergonha do Senhor. E nós casamos. Nunca mais quis ser igreja. Foram 4 anos muito difíceis na minha vida. Não teve um dia na minha gravidez que eu não dormisse chorando. Que eu não me lembrasse do Senhor. Que eu não me lembrasse do meu chamado. Que eu não me lembrasse do projeto. Não teve um dia. E 4 anos desse casamento, nós éramos apaixonados um pelo outro. Mas ele não tinha uma coisa: temor. Temor ao Senhor. E sem temor ao Senhor, o caráter fica um pouco deformado. Então ele caía muito. Ele tinha outras mulheres. Isso era muito penoso. Isso era muito difícil. Os meus pais viram meu sofrimento muito nova. Os meus planos, meus sonhos foram tudo embora. E os meus pais faziam uma oração secreta também. Eles falavam com Deus assim: nós não queremos ver o Marcelo mais sofrer. Ou o Senhor salva, ou o Senhor leva. O Senhor levou. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. Nós só salvamos. 3 meses antes do Senhor levar, eu tinha voltado para a casa do Senhor. Eu tinha voltado para a igreja. Eu estava novamente congregando. As minhas forças foram renovadas. Eu comecei então a levar o alimento para casa. Eu comecei então a testemunhar dentro da minha casa. Eu comecei então a mostrar ao meu esposo um caminho diferente, um novo caminho, que não era aquele que a gente estava andando. E foram 3 meses muito importantes para nós dois. Meu casamento teve paz pela primeira vez. Eu poderia ter voltado antes. Eu poderia não ter saído da presença do Senhor. Mas o Senhor me levou. E nessa hora, eu também queria desistir. A Luana me deu muita força. Eles estavam com 2 anos de idade. Minha motivação foi eu. Aos 3 anos de idade, eu conheci meu segundo esposo. Esse bonitão. O apelido era bonitão mesmo, gente. Aí eu peguei o bonitão. Vocês não têm noção que eu passei na igreja que a gente estava. Tinha mais de 600 moças solteiras lá. Nós casamos. Mas antes eu falava com o Senhor que uma coisa para vocês: Deus não escolhe para você ninguém. Esse negócio de Deus tem uma prometida, um prometido, não tem. Deus te deu capacidade para escolher, te deu inteligência. E o tempo do namoro é para isso. É para você avaliar tudo isso. Nós te construímos, família. Eu não iria separar do meu primeiro marido. Estava sofrido, estava doído. Eu tive a chance de recomeçar, de constituir uma família onde Deus estaria à frente. Então eu pedi ao Senhor: Senhor, que seja temente ao Senhor, que este homem que eu vou escolher, que eu possa ver nele um amor tão grande por ti, que o amor dele por ti vai sempre exceder o amor dele por mim, que ele venha amar mais o Senhor do que a mim em todo o tempo. Seria a única garantia que eu teria. Enquanto este homem amar o Senhor e temer o Senhor, eu vou ter uma garantia do meu lar na rocha. Eu pedi ao Senhor isso.
aí dependia de mim analisar questões simples, compatibilidades, temperamento, é isso? Esse negócio que vou casar e vai mudar, muda não. Os efeitos realçam mais, se tornam mais nítidos. As qualidades também. Né? Pois é. Os maus hábitos a gente muda, mas temperamento não. O Espírito Santo controla. E assim foi. Nós casamos, eu louvo o Senhor por ter sido Alisson para aguentar o tranco. É um homem que não sabe se a esposa vai estar vivendo amanhã. E nós aprendemos a viver hoje. Um amor muito sincero do Senhor. Um amor que nos sustentou quando eu estava na cadeira de rodas. Um amor que nos sustentou quando eu não tinha nada dentro da geladeira. Um amor que nos sustentou quando a conta estava vermelha. Um amor que sustentou. Eu louvo o Senhor por isso. Essa palavra que nós temos no barro, neste tempo onde eu fui levada para o vale de vaca, Deus estava. Gente, eu fui num vaso estragado. Eu não perdi a conta de quantas vezes eu fui quebrada. Quantas vezes eu fui quebrada. Vou fazer de novo. O que é esse negócio do vaso? O bola de neve é uma varinha. Aqui a gente chega, você chega. Tem muita gente que chega aqui estragado, destruído, arrebentado. Não é verdade? Como eu cheguei várias vezes diante do Senhor, arrebentado. O que o oleiro faz? O oleiro vai lá no barro do barreiro, ele escolhe o barro, ele pega o barro, ele leva para a olaria, ele começa a amassar aquele barro, ele abre aquele barro, pega uma faquinha e começa a talhar aquele barro. Imagina se a gente falasse, o barro falasse, né? Vai talhando aquele barro todinho. Quando acha que acabou, ele pega aquela massa e vira e começa de novo. Ele vai na vertical, ele vai na horizontal, às vezes encontra uma pedrinha, tira a pedrinha. Nessa hora tem muito barro. Se tivesse pouco, fala, ai, para, chega, tá bom. Pode levar para a roda. Vamos fazer esse vaso logo. Estou dando para ser usado. Estou dando para pregar, estou para cantar. Né? Vaso do oleiro, o barro do oleiro. Mas o oleiro está lá, ele é soberano, a obra é dele. Ele leva aquele barro para a roda e ele começa a confeccionar o barro. Só que na hora que ele está com as mãos sobre o barro, na roda, algumas vezes esse vaso vai quebrar, porque havia pedrinhas ainda escondidas e precisavam ser retiradas. O vaso quebra, ele vai de novo. O mesmo barro, a mesma matéria, e faz de novo. E leva de novo para a roda. E começa a fazer. Deu a forma, ele deu a forma que ele quiser. Ele faz como ele quiser. Quando ele vê que aquele vaso está na forma que ele deu, ele pega esse vaso e põe no forno. Em temperaturas muito altas. Só que algumas vezes esse vaso vai estourar lá dentro também. Ele não estava preparado. Havia pedras escondidas ainda. E assim somos nós. Enquanto vivemos, querido, Ele é soberano sobre a tua vida. Ele te tira do barreiro
Ele te chama, Ele te atrai e você vem. Ali começa a obra do oleiro. Isso é o quê? Se você está sendo atraído, se você está sendo atraído para Cristo, saiba que Ele te viu primeiro. É impossível ir até Jesus. É impossível. A mensagem da cruz é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus. Deus atrai e nos ensina, e dele somos ensinados. Não tem nada que você faça para ser salvo. Não há nada que você faça. Não tem obra tua que você possa fazer para ser salvo. Porque é pela graça. O Evangelho é muito simples. Ele é muito simples. Não tem mágica. Não tem mover. A palavra de Deus fala que toda obra de justiça sua ainda é trapos de imundícia para Ele. É pela graça, é de graça. Não tem como entender isso. Ele te chamou de tal maneira que Ele se entregou com você. Ele se fez homem. Foi revelado com a glória do Filho em Cristo Jesus. E esse tesouro em vaso de barro é Cristo. É o Evangelho. Mas até chegar nessa forma de vaso, onde está escondido um tesouro, o Senhor vai nos levar para a roda. Quantas vezes precisar? O Senhor vai nos colocar no forno. Quantas vezes precisar? E Ele fez isso comigo. Antes, quando eu achava que era um vaso de honra, como eu disse, eu era legalista. Eu estava inserida numa instituição. Quando a igreja se torna maior do que o reino de Deus, ela vira uma instituição. Eu estava inserida numa instituição que eu fazia tudo para Deus, achava que estava indo para Deus, eu estava correndo para Deus, mas não estava. Eu estava fazendo tudo para a instituição. A motivação eu não sabia, e muitas vezes a gente não sabe. A motivação muitas vezes não era amor, era legalidade, era religiosidade. E Jesus detesta isso. O maior calo de sapato, o sapato de Jesus, o pé de Jesus, foram os fariseus, por causa dessa religiosidade, desse farisaísmo, dessa hipocrisia. É com isso que ele lutava, é com isso que ele brigava. E ele gostava de estar no meio dos pecadores, dos publicanos, dos prostitutos, aqueles que tinham sede, que eram pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É quando você se reconhece que você não é ninguém, que você não é nada. Quando você vê que a sua autossuficiência não pode fazer nada por você. Aí você está pronto. Aí você está pronto para entender a graça. E assim era com Jesus. Só que dentro de onde eu estava inserida, isso em qualquer igreja, em qualquer sistema religioso acontece isso. Estava num ativismo muito grande, muito forte. Foi quando Deus me parou e falou comigo que era a minha obra em primeiro lugar. Eu entrei em parafuso, porque eu achava que eu estava colocando a obra em primeiro lugar. Aí onde ele me levou para o vale de enfermidade, onde o câncer aconteceu na minha vida. Eu achava que eu era o máximo. Eu era um vaso tão estragado que eu achava que eu era já promover a subioleira. Tem vaso que é assim. Quer ser subioleiro. Não existe essa promoção no reino de Deus. Vaso é vaso de barro. E vai ser de barro. Não vai ser de outra coisa. Foi essa matéria que o Senhor escolheu. Porque ela é flexível. Porque se quebrar tem como fazer de novo. Porque não
O legalismo faz isso. Se reveste de santidade. Se veste de santidade. É muito fácil fazer isso, gente. É muito fácil fingir que é crente. É muito fácil fingir que é evangélico. É por isso que eu estou cansada desse evangélico. Desse evangelho dos evangélicos. Adoecido. Onde igrejas estão ficando abarrotadas atrás de cura, poder, dinheiro, sucesso, fama. É isso que eu tenho visto. A igreja, a instituição, fazendo alianças políticas. A igreja nunca precisou da política. A igreja de Cristo Jesus não precisa de nada nessa terra. Ela é dele. Ele é o governo dela. E a igreja é do reino de Deus. O evangelho é muito simples. O evangelho é submissão ao único rei deste reino. E ele tem que reinar na tua vida. Só que ele não reinava na minha vida. Eu achava que reinava na minha vida. Que reinava na minha vida não era Jesus. Eram obras de homens. Quanta idolatria. Quem somos nós para apontar o dedo dos nossos irmãos católicos? Que se prostram diante de imagens de escultura. O povo evangélico está muito idólatra. Eles têm idolatrado muita coisa. Idolatrado ministérios. Idolatrado apóstolo. Dá nojo de ver como o evangelho tem sido tratado. Enquanto nós temos importado nos Estados Unidos uma cultura tão acabada, um pragmatismo. Quantos moveres já vieram de lá? O evangelho lá está morto. As pessoas estão clamando com o evangelho verdadeiro. Quantos movimentos, né? Do cair do espírito, do dente de ouro, do soprar, quanta coisa. Hoje você tem que materializar a sua fé. Aí vamos lá. Hoje você está precisando de um milagre. Então nós temos o carnê dos milagres. O milagre urgente. Eu já tenho o rádio. Liga a televisão. Você quer um milagre urgente? É só você adquirir a água do Jordão. Mas para adquirir a água do Jordão, você precisa comprar 1 litro dela. Ah, mas tem o manto dos milagres também. Tem a almofada dos sonhos. Tem a toalhinha do sono. Por aí vai. Por aí vai. Dá nojo, né? Dá nojo. Isso não é evangelho. Não tem nada que você faça. Tudo já foi feito. E quando ele te atrai para a cruz. A mensagem da cruz está consumada nela. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai. E ele vai voltar. Coisa simples de entender. Para quem foi para o Evangelho aos 10 anos de idade. Mas Deus me esmagou tanto. Meu orgulho foi tão quebrado, que Ele teve que me quebrar várias vezes e me refazer e me fazer de novo. Hoje eu entendo o que Ele falou. Havia um projeto de enfermidade, uma experiência para a tua vida. Hoje eu entendo que Ele usa o projeto do Vale de Baca para mim entrar em determinados lugares que jamais eu entraria para pregar esse evangelho. Jamais. Maioria
Eles não querem ver ele pintado lá de novo. Mas o Vale de Vacas se tornou uma estratégia. E eu fiquei feliz por isso, sabe? Puxa, Deus está usando. Agora eu entendo porque ele não curou o câncer. Olha que bacana, que legal. Ele está me deixando viver para pregar o Evangelho, as pessoas me chamam para dar um testemunho, e de repente não é um testemunho e a igreja tem que ouvir a verdade. Tudo que doer, ela precisa ouvir a verdade. Tudo bem. Só que eu não tem muito tempo não. Eu fui entender que o câncer que eu deixou minha causa também. Porque se ele curasse, se ele tirasse, ele teria como me usar, não. Eu me tornei um perigo do projeto de Deus. Eu traí o Senhor várias vezes. Várias vezes. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, é impossível sair deste encontro com orgulho. É impossível sair deste encontro da mesma forma. Pedro, quando ele teve um encontro com Jesus naquele dia, e Jesus leva ele para pescar em alto mar, de uma noite que ele não havia pegado nada, e quando ele se depara com aquele tanto de peixe, Pedro assusta e se vê diante não de um homem comum, mas do Rei, Senhor, de Jesus, Salvador. Ali ele vê a divindade de Cristo e ele se ajoelha e fala: Senhor, sai de perto de mim, eu sou pecador. É isso que o Evangelho nos faz. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, esse eu seu, este ego inflamado, ele é esmagado. Isaías, quando viu a glória de Deus no templo: Senhor, eu não posso ver, eu sou um homem de lábios impuros. Eu não posso. Foi assim que eu comecei a entender e ver que eu não era de confiança, fraca demais, peca demais, erra demais. E pela misericórdia do Senhor, Ele quis me usar. Então Ele tem tido muita paciência. E não adianta a gente querer escapar, não. Quando você quer, quando você é atraído por essa graça maravilhosa, e você aceita este convite de renunciar, de tomar a tua cruz, negar a si mesmo e após Jesus, pode se preparar. Tu vai para a roda, você vai para o forno. Eu gosto muito de Paul Washer. Vocês conhecem esse pregador? Paul Washer? Para mim ele é um ícone dessa geração. E ele está falando justamente isso. Contando uma experiência, para a gente poder encerrar. Ele contando uma experiência que ele cresceu em fazenda, cresceu na zona rural. Então ele é um cowboy. Ele vivia sujo, andava o dia inteiro de cavalo, brincava o dia inteiro na sujeira, no meio dos bichos. Ele chegava em casa sujo e a mãe mandava ele tomar banho. Um dia ele estava com 9 anos de idade. Ele se achava já um rapaz crescido. Aí ele chegou todo sujo. Aí a mãe dele falou: vai tomar banho. Aí ele olhou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu não vou tomar banho não. Eu vou dormir sujo hoje. Dizer que a mãe dele olhou para ele. Ele viu laser saindo do olho da mãe dele. Ele viu fumaça saindo dos ouvidos dela. Ele ficou caladinho. Pô, vai tomar banho. Viu o que ele fez? Foi tomar banho. Aí ele entrou no chuveiro, abriu. Sabe aquele banho de 1 minuto? Ele entrou, saiu. Pegou
pegou a toalha da mãe, se enxugou nela, a toalha ficou imunda, Jesus. A mãe dele vai e entra no banheiro. Quando a mãe dele vê a cor da toalha dela, ela pega ele pelo pescocinho. E é uma mulher que nasceu também na roça. As mãos dela, ele falou que eram as mãos de aço. Pegou ela pelo pescocinho, abriu o chuveiro. Durante 25 minutos ela se esfregou ele. Dizia que estava vendo a pele dele no chão já. Mas ele saiu limpinho. Ele saiu com um brilho da glória de Shekinah. Tão limpo que ele saiu de lá. Sabe o que quer dizer isso? E ele pôde entender uma coisa: a minha mãe, ela é mais poderosa do que o Deus de muita gente. Porque tem uma coisa nesse pragmatismo de evangelho humanista, que o homem está no centro dele. Deus tem um projeto na tua vida. Se você tem que operar, não tem como ele fazer, não. Não existe isso não, gente. Ele te pega pelo pescocinho e te põe lá no forno, até você sair limpinho. Mas ele não vai desistir de você. Não sei o vale da proteção, não sei o deserto que você está trilhando, mas há um propósito nele. Há um propósito. Ele vai terminar a obra que começou. Se você foi atraído por esse evangelho, se é esse evangelho que você quer viver, então aperte o cinto. Você vai ver algo maravilhoso. Você vai viver pela graça. Você vai viver pela fé. E aquilo que nós lemos aqui vai começar a cumprir na tua vida. O teu orgulho vai acabar. O teu eu vai acabar. Você vai ver que você é um vaso de barro nas mãos do olheiro, pronto para ser feito de novo se precisar. Mas você quer estar lá. Você quer estar lá nas mãos dele. E o tesouro, esse, enquanto eu for vaso de barro, enquanto o pastor Cristiano for vaso de barro, enquanto a pastora Tamara for vaso de barro, enquanto você for vaso de barro, ele vai te usar. E a graça dele vai estar sobre a tua vida. Mas quando você não quiser mais ser vaso de honra, a graça dele vai ser retirada da tua vida. Isso é muito triste. A gente sobe para pregar com muito medo, com muito temor de Deus retirar a graça dele sobre nós. Eu acho que isso é o que mais nos apavora. Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Se você chegou aqui, que bom. Você não precisa usar máscaras aqui dentro. Não precisa usar de legalismo aqui dentro. Você chegou do jeito que você é. Arrebentado, destruído, corrompido pelo pecado. Mas sabe que quem te trouxe foi Ele. Quem te tirou do barreiro foi Ele. Quem vai trabalhar, quem está trabalhando em você é Ele. E se você quer, Ele vai fazer. Deixa Ele tirar as pedrinhas. Deixa Ele fazer tudo o que precisar. Ele faz isso comigo até hoje. Ixi, e tem muita pedra para tirar ainda. Tem muita coisa para fazer ainda. E quando Ele terminar, Ele vai pegar esse vaso e vai levar para a prateleira dele. É onde todos os vasos vão mesmo estar. Na prateleira dele, para Ele. Para o louvor dele eternamente. E o amanhã não importa. O teu hoje está aqui. No próximo versículo. Se você tem um tesouro dentro de você, que é o Evangelho genuíno,
mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Aí você vai viver o que Paulo, que foi mencionado aqui já. Eu aprendi. Hoje eu quero falar isso também. Eu aprendi. Paulo foi quebrado, Paulo foi esmagado, para dizer isso. A segunda pessoa depois de Jesus que eu quero ver lá no céu é Paulo. Eu quero vencer esse cara. Ele é um exemplo para mim. Porque ele imitou Cristo Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância em todas as coisas, de todas as maneiras. Estou instruído quando haver fartura, quando haver fome, tanto a padecer necessidade como a ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a tua felicidade não vai estar mais no câncer que não foi curado, na vida financeira não é aquela que você sonhou. A tua felicidade não vai estar mais nos ombros das pessoas, que ninguém vai te fazer feliz. O teu cônjuge não pode te fazer feliz. O teu filho não pode te fazer feliz. Você não tem capacidade de fazer ninguém feliz. Isso é um jugo muito pesado. A tua felicidade vai estar em Deus. E você vai aprender a contentar com o que você tem. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a se despir agora. E diante do Senhor você colocasse como um vaso de barro. Se você achou que você tinha sido promovido, você continua sendo barro nas mãos do oleiro. Ele está fazendo uma obra na tua vida. Ele não quer parar. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas ele precisa continuar. Porque o propósito dele é de nos transformar de glória em glória, de glória em glória. Não é de culto em culto, é de glória em glória. É na presença dele, é no relacionamento com ele. Não é aqui só, não é 6 dias lá fora e um dia na igreja. É todos os dias, até sermos imagem de Cristo Jesus. Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, daqueles que foram chamados segundo os seus propósitos, segundo o seu propósito. Qual propósito é este? De nos tornar a imagem de Cristo Jesus. Nós só podemos chegar diante do Senhor porque nós somos justificados. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. Não haveria outra forma, não há outro jeito. Esse caminho foi aberto na cruz do Calvário. Está consumado. Ele fez tudo por você. Não há nada que você faça. Não há nada que você faça. Não há sacrifício, não há jejum, não há
para descansar. Mas de tempo em tempo ele te volta para a roda. Ele te põe no forno de novo. Ele vai fazer isso sempre com você. E sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama. Ele te ama muito. Ele não quer perder você. Ele não vai te mimar. Este evangelho de mimos, esse evangelho de triunfalismos, que Deus vai fazer o que você quer, que Deus vai cumprir com a tua vida os seus sonhos, os seus planos, isso é mentira. Ele não vai fazer isso, porque Ele te ama. Ele te ama muito. Ele quer levar você para morar com Ele. Então não é mais o teu eu, não são mais os teus sonhos, não é mais o teu projeto. Quando você está no centro da vontade dEle, os projetos dEle são perfeitos, são mais altos, são melhores do que os teus. É preciso nascer de novo. De você, Ele não aproveita nada. Nada. Não há mérito, não há crédito, mas também não há débito. Os nossos pecados ficavam esquecidos nas profundezas das águas. Ele não se lembra mais, porque estão escondidos em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te purifica.
vaso, Deus, que é moldado, Deus, por Ti, o oleiro perfeito. Possamos sair daqui, Pai, nessa noite diferente, Deus. Com o coração de Ti. Com o coração aberto, Deus. Para viver a Tua vontade, não a nossa. Todos os dias, Deus, o Senhor possa nos refazer. Como tantas vezes, Pai, quando fomos quebrados, quantas vezes, Pai, passamos por tantas coisas, Deus, moídos por Ti. Nos refaça, Pai. Nós estamos abertos para isso, Deus. Mas nós queremos viver, Pai, a Tua vontade. Queremos viver, Deus, o Teu reino. Nós te louvamos, Deus. Louvamos por Tua graça, Pai. Agradecemos, Deus, por Tua misericórdia. Louvamos, Pai, pelo Teu cuidado. Louvamos, Deus, porque o Senhor, Pai, tem sido bom cada noite. Nós somos gratos a Ti, Deus, por ter o Senhor como nosso olheiro. Oh, Jesus. O Senhor nos constrangeu, Pai, esta noite. Com o Teu amor, Pai. O Senhor nos constrangeu, Jesus. Oh, Deus, a Tua graça, Pai. A Tua graça, Pai, nos basta. Isso é coisa de casado, irmão. A esposa também mexe com isso.
Ela falou assim: o bonitão que veio comigo, eu fiquei procurando, cadê o bonitão? Estava só do meu lado. Gente, eu fui muito edificado por esse testemunho, mas eu queria orar por essa família, né? Irmãos, às vezes, só quando nós estamos vivendo a intensidade do que é pregar o evangelho, a gente sabe as lutas que a família inteira passa. Nós nunca passamos lutas sozinhos, sei que é tudo de mulheres. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? O pastor tomou a frente já, é porque eu falei da pastora, é vício isso, né? A gente tem que se libertar. Mas o fato é que a gente sabe o quanto é difícil você se manter na presença de Deus, e ainda mais com essa missão, não digo nem missão, mas com a sinceridade de pregar o evangelho genuíno. Nós andamos na contramão do mundo e na contramão de um sistema religioso ainda. Então, a gente não só sofre com as pancadas que a gente recebe daqueles que não creem, mas também levamos as pancadas daqueles que creem, e creem de uma forma diferente. Eu acho que essas doem mais até às vezes, essas são as que mais nos machucam. Então eu queria que você, com os seus olhos fechados, estendesse suas mãos para cá. Eu quero orar por essa família agora, e nós como igreja vamos descobrir a vida deles de oração, amém? Deus, eu quero colocar a vida do Alisson, da Maristela, a Luana e o Lincoln, que fazem parte dessa casa hoje, Pai. Nós queremos orar por essa família, Pai. Eu sei, Deus, que a Tua vontade tem prevalecido e irá de prevalecer sobre essa família. E eu quero agora clamar ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, a Tua graça, o Teu poder, a presença do Teu Espírito e a Tua palavra continue guiando essa família, continue guiando, Pai, essa casa ministerial, em nome de Jesus Cristo. Cada passo que essa família dê, que seja um passo, Deus, certo na Tua santa palavra, na Tua vontade soberana, na Tua vontade absoluta e plena. E por isso agora eu quero colocar essa família diante da Tua presença, declarando, Deus, em nome de Jesus, que essa é uma igreja que crê nesse ministério, que crê nessa chamada dessa família, e sabemos, Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Como igreja, nós cumprimos a vida deles agora com essa oração. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Teu Espírito Santo continuará direcionando essa casa, continuará abençoando essa família, continuará abrindo as portas que têm que ser abertas e fechará as portas que têm que ser fechadas. E em nome de Jesus Cristo nós declaramos, Deus, que esse testemunho alcançará muitas e muitas vidas ainda, Deus. Muitas e muitas vidas se renderão à Tua presença através desse ministério, desse testemunho, Deus. Sabemos, Deus, que o que é suficiente para nós é a Tua graça, e da Tua graça, Pai, nós nos apossamos nesse momento e declaramos, pedimos, clamamos, Senhor, em que em nenhum momento essa graça nos deixe, essa graça nos abandone, essa graça, Deus, por alguma razão deixe de cumprir as nossas vidas. Nós consagramos essas vidas ao Senhor, consagramos essa família a Deus, e pedimos em nome de Jesus que eles continuem firmados nas rochas, na rocha que é o Senhor, que eles continuem, Deus, focados no Teu reino, no Teu evangelho, na Tua vontade, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, eles possam continuar sendo frutíferos na Tua presença, alcançando corações, alcançando vidas. Que esse livro, Deus, chegue às mãos que ele tem que chegar em nome de Jesus. Que esse livro, Deus, toque os corações que ele tem que tocar em nome de Jesus Cristo, Pai. E que testemunhos ainda maiores venham, que testemunhos, Deus, ainda mais grandiosos venham em nome de Jesus Cristo. Não para exaltar algo, não para exaltar alguma obra, mas para exaltar o Teu santo nome, para exaltar o Senhor, Pai. E em nome de Jesus Cristo, para que mais e mais vidas vejam, Deus, que nós cremos no Evangelho independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, Deus. Que esse Evangelho seja pregado, que esse Evangelho alcance corações, e que esse Evangelho seja o foco dessa geração espiritual que está nascendo em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós consagramos essa vida, nós consagramos, Pai, essa família, e declaramos nas regiões celestiais, no mundo espiritual, que a vontade